Lucas capítulo 11, versículo 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Versículo 13. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Algumas traduções trazem dissolutamente. Lucas 15, versículo 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Houve uma grande fome, de tão grande que foi, que a Bíblia diz que atingiu toda a região, toda aquela região. E, infelizmente, ele começou a passar necessidades. Versículo 15. Quero que você preste bem atenção no texto. Eu quero que você procure entender o texto. E a gente vai colocar em prática isso. Que é aqui que faz a diferença. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. 16. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfarrobeira ou alfarrobas, que os porcos comiam, né? Todo aquele alimento próprio dos porcos. Diz o texto bíblico que ele chegou a desejar. Alguns pregadores já ouvi que ele chegou a comer. Outros dizem que comeu. Mas eu vou me deter e dizer que ele desejou comer. Aleluia. Mas ninguém lhe dava nada. Muito bem. 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? 18. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Versículo 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. O último versículo, 24. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar
o seu regresso. Começaram a festejar, e qual era o motivo? O regresso. O regresso de alguém que estava morto e agora está vivo. O regresso de alguém que estava perdido e agora foi encontrado. Será que você reconhece essa história? Será que você consegue assemelhar ela, a história deste jovem rico, com a sua? Com a nossa? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, nós te agradecemos pela exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus, obrigado, Deus. Fale conosco, fala com os internautas, os nossos familiares, os nossos amigos, os irmãos que estão em outro país. Ó Deus, visitando seus familiares, regozijando com aqueles, ó Deus, que estavam distantes. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Muito bem, queridos. Diante do texto que ora nós acabamos de ler, o tema é os 3 passos, Juliano, para a vitória do filho pródigo. 3 simples passos para a vitória de alguém. Eu queria, irmãos, que você pudesse estar atento ao culto. Nessa parábola que ora nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, Ele nos ensina que uma vida de pecado e de egoísmo resulta justamente na separação do amor, da comunhão, da autoridade do Pai, que aqui representa Deus, está na presença de Deus. Muitos se afastam, né? Todo pecador afastado ou desviado, ou às vezes alguém usa um termo, estou dando tempo da igreja, estou dando tempo dos cultos. Mas nós sabemos, sem querer ofender ninguém, que você precisa de ajuda. Você, internauta, que está afastado de Deus, está dando tempo, talvez você é um desigrejado, procure uma igreja, procure um lugar para cultuar a Deus. Então, todo pecador afastado ou desviado é como um filho jovem da parábola aqui mencionado, que em busca dos prazeres da vida, em nome de uma falsa liberdade, muitas vezes, Fábio, não querem estar ligado a uma denominação porque ele quer ser livre. Uma falsa liberdade. Ele não quer ninguém mandando nele. Não pensa assim não, ô internauta, pelo amor de Deus. Ninguém quer mandar em você. Ninguém quer mandar na sua vida. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Eu nem mando na minha. Vou mandar na tua. Viu? Viu, Ringo? Não pensa nisso não. Escuta. Então, em busca dos prazeres da vida, em nome de uma falsa liberdade, cai em desgraça. Essa é a verdade. Seduzido pelo pecado e o desperdício dos dotes físicos. Nós somos jovens. Nós somos jovens. Temos a nossa juventude. E nós precisamos colocar a nossa juventude, os nossos dotes físicos, em prol do reino de Deus, em favor da obra de Deus, para ganhar almas. E aí, seduzido pelo pecado e com o desperdício dos dotes físicos e intelectuais que Deus o tinha dado. O resultado agora é uma pessoa frustrada,
com desilusão, desiludida, tristeza na alma e o enorme vazio no coração, onde ninguém ou nada vai preencher. E eu digo mais, nada do que você fizer, essa pessoa, nesse caso o jovem, ele se sentiria melhor. Talvez a sociedade e a ciência moderna do século XXI conheça parte dos sentimentos do jovem rico, Juliano, como depressão. O jovem estava deprimido, depressivo, ele estava desiludido com aquela situação, fome em toda aquela região, pobre, na miséria, na escassez, não tinha o que comer, não tinha o abraço do pai, o aconchego da mãe, a família. Talvez os funcionários, muitos deles seriam amigos dele. Então, quem sabe em algum lugar alguém sente falta de vida real, falta de uma vida verdadeira, que somente se encontra no relacionamento correto com o Pai, que é Deus. Então, muitas vezes as pessoas estão lá fora, muitas vezes as pessoas estão desacreditadas, talvez da religião, mas é necessário um relacionamento com o Pai. E eu queria convidar os irmãos, 3 passos para a vitória. Muitos deles vocês já conhecem, mas os internautas e amigos, familiares não o sabem. Primeiro passo, o jovem, ele teve a sua fé despertada, viu? Aquele jovem, ele foi profundamente tocado, ele teve a sua fé despertada, ele teve a sua moral restaurada, reestabelecida. Ele permitiu que a palavra de Deus penetrasse e fizesse nele morada. Talvez ele já era conhecido, ele já o conhecia, mas muitas vezes ele não tinha tido ainda um encontro real. É assim às vezes na igreja, as pessoas frequentam os cultos, irmão Fábio, mas nunca teve um real encontro, Fernando, com Deus, com Cristo. Teve um relacionamento superficial, momentâneo, não aprofundou, não intensificou. Mas a Bíblia diz que ele, aleluia, abandonou as escolhas que ele fez anteriormente, saiu do velho caminho, ou do atalho em que ele se encontrava, e se livrou de todos os vícios, porque uma vez que ele tinha pego a herança, provavelmente, em algum outro texto, ele gastou com as meretrizes. Mas ele se livrou disso. Ele reconheceu que estava completamente errado nas suas escolhas. Ele fez escolhas, Mara. E essas escolhas o levou a estar ali junto aos porcos. Ele fez o que poucos fazem hoje. A Bíblia diz que levantando-se e voltando para a sua casa, para os braços do Pai, reconheceu, ele foi tocado no íntimo. Quando alguém é tocado pelo Espírito Santo, ele é reanimado. Ele antes, outrora, estava morto espiritualmente, mas agora ele vive, e ele vive para Deus.
isso te traz alegria, isso lhe traz prazer. Versículo 18, a Bíblia diz que eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. A humilhação, ele se humilhou, foi quebrado todo orgulho, toda prepotência, ele foi tocado. A moral dele foi restabelecida. Primeiro passo foi um despertamento, a fé dele foi animada. E eu estou aqui hoje em nome de Jesus. Eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Que a sua fé seja fortificada. Que você seja animado nesta noite. Que suas forças sejam restabelecidas. Que você esteja animado na presença do Pai, servindo ao Senhor, servindo-o com alegria. Então, o primeiro passo do jovem foi, ele permitiu que a palavra de Deus adentrasse nele. Então, ele foi tocado, Juliano. A fé dele foi despertada. E é isso que eu gostaria, que eu quero te encorajar, a você, amigo, família, independente de quem você é, ou de onde você esteja, ou o que você fez, não importa. Isso aqui não é uma mensagem de juízo para a sua vida, é uma mensagem de restauração, de libertação. Nós, eu e você, precisamos ser tocados pela palavra de Deus, tocados pelo Espírito Santo através da permissão. Eu permito, entra. Segundo passo, ele reagiu a uma situação adversa. Segundo passo, atitude, ele teve. Ele teve atitude, houve uma reação à situação que ele se encontrava, que não era favorável a ele. Muitas vezes, eu e você amigo que me escuta, às vezes há situações nas nossas vidas que ela é negativa, que ela é torrencial. Como nós lemos ainda na reunião de oração, no meio de quase que um naufrágio, no meio da escuridão, sem a luz do sol, sem a presença das estrelas, Paulo é tocado, Paulo se permite ser usado. E eu quero, em nome de Jesus, que você seja nesta noite tocado, animado, restabelecido as suas forças, para te levar a ter uma atitude correta. Então, o segundo passo, presbítero Fernando, é a atitude. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos nos posicionar com a razão da consciência. Precisamos nos pronunciar com razão, pensando de forma do que a gente compreende da realidade, e não tomar uma decisão pela emoção dos nossos desejos, aflorido pela emoção, sentimentos do coração. Então, às vezes, nós precisamos nos posicionar, precisamos ter uma postura, precisamos ter uma atitude correta, uma atitude certa, uma atitude que o seu pai tomaria quando há um relacionamento e você o conhece. Quando alguém está lhe atacando, quando alguém está lhe desprezando a sua fé, desprezando quem você é,
desprezando o que você faz, mas você precisa se posicionar. E a Bíblia diz que este jovem, ele despertou em si mesmo, diz o texto, acordou do sono da morte. Muitos estão dormindo, muitos estão sem vida e precisa ser despertado. E essa pessoa é você, essa pessoa sou eu. Deus vai te usar para despertar alguém que está morto espiritualmente, para tomar uma atitude que vai te levar à vitória, vai te levar ao sucesso, atitude que vai levá-lo a glorificar a Deus, a honrar os seus pais, independente de quem eles são, independente de quem eles foram. Então, o segundo passo que eu aprendo aqui no texto foi a atitude. Largou a sujeira onde viviam os porcos, saiu da miséria, da escassez, da mendigagem, vivendo na falta de tudo, como se houvesse um deserto onde não houvesse água. Verso 17, por favor. Diz o texto: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Irmãos, o que é isto? É confrontar a si mesmo. Viu, internauta? Viu, família? Amigos, irmãos em Cristo. Este jovem, ele confrontou a si mesmo, Juliano, com a realidade que ele estava encontrando, vivenciando. Eu aqui, nessa situação, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? Mas, Fábio, eu estou aqui, morrendo de fome. E outra, Mara, ninguém vem aqui me fazer aquela pergunta básica: o senhor precisa de alguma coisa? Jovem, eu não te conheço, você está trabalhando, já se alimentou hoje, tomou o pequeno almoço, o café, o breakfast, já almoçou, já jantou, estás a precisar de alguma coisa? Então aqui ele está sentindo essa falta, Juliano, de alguém para cuidar, de alguém para amar, de alguém para estender a mão, de alguém para poder externar a atenção, o amor, o carinho, a dedicação de cuidar de outrem. Mas não, ele então busca isso na família, no meio dos seus familiares. Pior coisa, irmãos, do mundo é quando você precisa, Fábio, de alguém e você está crendo que aquela pessoa vai poder lhe ajudar e ela não estende a mão. Ela não faz o que deveria fazer. Eu quero chamar a sua atenção para eu e você, nós, que observamos a lei do Senhor, não ser um instrumento sem fruto, um instrumento de nada, um pau oco, uma árvore frondosa, uma árvore sem frutos, uma pessoa vazia. Você vai até ele não tem nada para te oferecer, não tem uma palavra de ânimo, vazio, insignificante, passivo, não tem nada, você não espera nada, não presta para nada, não pode contar com ele para nada, só vê dificuldades, só vê obstáculos. Vamos voltar para o texto, eu não estou fugindo. O texto, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele reconheceu o seu erro.
Ele confrontou a si mesmo. Eu estou aqui, eu não preciso disso. Na minha casa tem comida com fartura. E o que isso significa, presbítero Fernando? Você é filho de Deus, tu és filho, tu és filha. Nós somos herdeiros. Vamos parar de ficar glorificando a pobreza espiritual. Que eu não posso isso, que eu não posso aquilo. Uma oportunidade, eu não sou capaz. Eu não nasci para isso. Você nasceu para quê então? Para ver revista Playboy? Não. Não. Você é um instrumento de Deus. É inaceitável. É inadmissível. Você é filho. Mais à frente, quando o filho chega, o irmão reclama. Os irmãos conhecem o texto. Eu estou aqui. Sou teu filho, pai. O senhor nunca matou um bezerro para mim, uma cabra, uma galinha, e fez festa para mim. Você vê o que é falta de visão. Mas escuta, eu não vou adiantar. Eu vou terminar, vou concluir essa fala mais um pouquinho na conclusão. Primeiro passo para a vitória do filho pródigo. Ele teve a sua fé despertada. Segundo passo, ele teve atitude, que eu e você devemos ter. Terceiro passo do filho pródigo. Ele foi renovado espiritualmente, irmãos. Ele teve um renovo espiritual. Nada agora seria igual antes. Ele agora está tocado, ele agora está sensível. Ele agora está uma pessoa com visão. Ele agora está com entendimento. Ele agora está com a revelação. Ele agora está com sabedoria, olhando as coisas diferente. Verso 17. Arrependido profundamente. Um avivamento, ele traz o quê? Arrependimento. De coisas que nós deveríamos ter feito e não o fizemos. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse consigo mesmo, lá em casa, até os empregados de meu pai têm comida de sobra. E aqui estou eu, morrendo de fome. Reconheceu o seu estado de miséria, o seu estado de pobreza, de escassez. Não tem comida, não tem vida espiritual, não tem revelação, não tem visão. Não vê nada, não enxerga nada, não tem forças para orar, não tem forças para fazer um jejum, não tem forças para ler a Bíblia. É tudo do mundo, é tudo para o mundo, é tudo secular. Morto. Precisamos de alguém que nos faça viver. Escuta. Então, o terceiro passo, ele sofreu um avivamento, uma explosão espiritual dentro dele. Jamais ele seria o mesmo. Despertou o desejo dentro dele de assentar à mesa, onde, Fernando, banqueteou com fartura outrora, onde havia muita prosperidade. Ele agora está reconhecendo que ele nunca deveria ter saído da casa dos seus pais. Ele nunca deveria ter se afastado. Ele nunca deveria, jamais, ter desonrado alguém, querendo viver a vida que ele achava que teria que viver, saciando os seus desejos. Então agora, ele desejando uma mesa farta, limpa, uma casa limpa, coração alegre, brilho nos olhos, o cuidado.
Muitas pessoas só vai perder na igreja quando o pastor for. Aí vai chorar. Eu não quero choro. Viu, internauta? Não quero choro de crocodilo. Não quero choro de ninguém. Cante. Livre estou, livre estou. Está com Jesus. A esposa está viúva, está nada. Ela está com Jesus. Quiser casar, casa. Se não quiser, vive para Jesus. Glória a Deus. A gente fala da eternidade do céu e quando fala de morrer, a gente pula fora. Isso é hipocrisia, viu? Isso é hipocrisia. Então não fala da eternidade. Cala-te. Não fala do céu. Não fala da vida após a morte. Tu não quer ir para lá? Tu não quer perder os privilégios? Não quer abandonar as coisas? Os bens materiais? Então não diga. Não fala. Escuta. Confissão, humildade, pequei. Olha o verso 18. Eu vou para casa, junto de papai. E eu vou dizer para papai. Papai, olha, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra o Senhor, papai. Eu não devia ter feito isso, pai. Eu não devia ter tomado essa decisão. Eu não deveria ter pego este atalho, papai. O Senhor me deu conselho para não ir, mas eu fui. Eu não te ouvi. Eu não fiz questão dos seus conselhos e da sua presença. A minha vontade era de estar longe, mas agora a minha vontade é de estar perto de ti, pai. E aí ele vai e fala no verso 19. Olha que coisa linda. Não sou mais digno. Antes de você pedir qualquer coisa a Deus, você precisa reconhecer o seu verdadeiro estado de escravidão, estado de pecado e de separação que nós estamos de Deus. O problema, Fábio, é quando a gente não vê isso, que a gente parece que não tem um rei na barriga, não. Parece que é um rei no coração. E não é o rei, não é Cristo. É nós mesmos. Nós colocamos o nosso trono lá e nós sentamos nele. Rapaz, eu preciso de Cristo, não é Cristo que precisa de mim. Eu não preciso pedir perdão não, mas é Ele que precisa de mim. Escuta, eu quero concluir, irmãos, dizendo que a vitória do filho pródigo na casa do pai, versículo 24, está na tela. Pois este meu filho, olha o que o pai disse para ele. Estava morto e voltou à vida. Escuta, ele estava com a riqueza, parte dela, Juliano. Ele estava gozando a vida do jeito dele, vivendo da maneira dele. Mas ele estava pensando que ele estava vivendo. Estou vivendo a minha liberdade, a minha juventude. Mas a Bíblia diz que ele estava morto. Então o que é, muitas vezes para você, vida, é morte para Deus. E o que é morte, na verdade, é vida. Por isso é que nós não podemos temer a morte, o sono da alma, o desfazer do corpo terrestre. E começaram a festejar o seu regresso. Vai ter festa hoje no AP. Por quê? Porque o meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido, mas foi encontrado. Isso era você, era eu. Por que que agora nos cultos tem que ser uma mortalha? Por que não pode haver um avivamento? Por que tem que ser os cultos parecendo uma geladeira, uma coisa fria? Está faltando poder? Venha para a oração. E aí o texto diz, no verso 24, que começaram a festejar o seu regresso.
Você precisa voltar, internauta, humildemente ao Pai, confessar os seus pecados e estar disposto a fazer tudo quanto o Pai quiser. E esse trabalho, irmãos, é do Espírito Santo, que convence o perdido, o pecador, da sua situação pecaminosa, de morte, perdido. Pior coisa é uma pessoa morta, um morto ambulante. Não serve nem para dar paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Morto. Vamos ler o texto. Verso 32. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu filho, seu irmão, aliás. Isso aqui é a resposta ao questionamento do irmão mais velho. E alegrar-nos, porque ele estava morto. Coloca um verso antes, Fernando, por favor. 32, coloca o 31. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Lembra? Eu vou concluir agora, e pedir que vocês se ponham de pé. O irmão foi questionar: pai, que história é essa de festa, papai? Vai matar o bezerro? Aquela novilha a gente ia vender, porque a gente ia lucrar muito, ganhar dinheiro com ela. Eu estive sempre com o senhor nunca fez nada por mim. Aí o pai responde: não, filho, tudo que eu tenho é teu. Você está aqui dentro, irmãos. Tudo que papai tem é teu. Se você não usa é porque você não quer, você não tem visão. Aqui os irmãos que me antecederam foram felizes. Você tem que ter visão. Você tem herança. Não, eu não quero herança, não. Quero viver na mendigagem, pastor. É volta de São Francisco de Assis. Oxe, o que é isso? Primeiro eu estou falando, irmão, de prosperidade espiritual. De você ser um avivado, revigorado, restaurado, liberto, cheio da graça. Ainda nós somos uma igreja Assembleia de Deus, irmãos. E não é porque estamos fora do Brasil que nós vamos deixar de existir, não. Amém? Então, tudo que eu tenho é teu. Se você não comeu, porque você não quis. Mas a gente não pode deixar passar sem registrar o regresso do seu irmão. Tem que haver festa. Por aquele que está regressando, está voltando, está sendo transformado. Infelizmente, irmãos, tem irmãos que estão perdidos lá. E a gente não pode ficar aqui de braços cruzados. Seja a boca de Deus. Vamos atrás deles. Vamos fazer visitas de forma organizada. Se procurar saber, irmão, o que está acontecendo. Coloca a mão no seu coração. Aqui hoje não, porque os irmãos já tomaram uma decisão. 3 passos para a vitória do filho pródigo. Vocês já foram tocados pelo Espírito Santo. Uma vez que aqui vocês estão. Eu os conheço. Mas tem muitas pessoas que nos escutam, nos veem agora. Elas muitas vezes estão perdidas. Outras já se entregaram. Mas deixa Deus usar vocês para resgatar, para festejar o regresso de alguém que estava morto, mas agora está vivo. Eu e você estamos vivos. Eu e você éramos perdidos, mas Ele nos encontrou. Aleluia, Ele nos encontrou, Ele nos encontrou. Oremos.